Olá, aqui é Ricardo Corsini de Carvalho. Eu sou aluno do mestrado em Engenharia Aeroespacial. É o mestrado em rede, que é realizado nas seguintes universidades: o FRN, o FPE, o UFMA e o EMA. O meu polo é a UFMA e o EMA, sou do Maranhão e venho apresentar esse artigo aqui na disciplina de seminários do mestrado, do primeiro período, que o professor dessa matéria é o professor Alex Barradas. A apresentação desse artigo visa a obtenção de nota na disciplina. O artigo que eu vou apresentar aqui é um artigo do M.C. Rocco. É um artigo chamado Broader Societal Issues of Nanotechnology, que quer dizer o quê? Esse artigo quer dizer, em português, as questões sociais mais amplas da nanotecnologia. A nanotecnologia é um assunto muito amplo, é um assunto que está em evidência há alguns anos, já pelo menos 10 a 15, 20 anos atrás, que nós temos um crescimento exponencial nesse assunto e que tem alcançado níveis maravilhosos de pesquisa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente Estados Unidos da América e Japão, como nós veremos mais à frente dessa apresentação. Então, eu gostaria de começar essa apresentação falando inicialmente do que são os materiais nanoestruturados, né? Para que a gente fique situado no conteúdo que aqui vai ser abordado, para que entendamos melhor o que vai ser falado aqui. Os materiais nanoestruturados são materiais que são trabalhados na escala nano, certo? Que seria 10 a menos 9 metro, tá? É uma unidade de medida muito pequena. Para que nós entendamos o quão pequeno é isso, é feita uma comparação que em muitos livros a gente encontra essa comparação, que é mais ou menos na seguinte escala. Ao imaginarmos uma bola de futebol, a gente pode fazer uma comparação dessa bola de futebol com um nanômetro, tá? Que é uma partícula, digamos, um material nanoestruturado. Eu vou chamar de nanômetro, que é a unidade de medida dele, tá certo? Então nós temos um nanômetro, temos uma bola de futebol e temos o planeta Terra. Tomando como base essas três unidades de comparação, se eu comparar a bola de futebol com o nanômetro, é proporcional ou praticamente a mesma coisa de comparar o planeta Terra com essa bola de futebol. Então nós podemos ver que se trata de algo muito pequeno, que tem sido objeto de muito estudo, tá? A física quântica tem sido muito abordada aqui, e isso é muito importante porque daqui surgem materiais novos que vão ser aplicados justamente na área do nosso mestrado, que é na área de aeroespacial. Daqui surgem ideias que podem fomentar o mercado da engenharia aeroespacial, fomentar a pesquisa para que possamos desenvolver aeronaves, foguetes mais leves, mais resistentes, com propriedades termodinâmicas boas, com propriedades elétricas, mecânicas, entre outras, melhores. Aqui que nós partimos para aprimorar esse tipo de coisa. Então, isso são os materiais nanoestruturados. São aqueles materiais que eu tenho a capacidade de organizar seus átomos e suas moléculas através de equipamentos e simuladores, claro, porque eu preciso fazer isso no simulador antes para que possa prever o comportamento desse material antes de fato construí-lo, porque se trata de um processo caro. Então é importante que nós primeiro façamos as simulações antes de fato produzir um material para testes físicos e empíricos. Hoje em dia já temos muitos artigos aceitos, tá, com simulações, entre outros. Então esse aqui é o objetivo dos materiais nanoestruturados e para isso serve para o mestrado de engenharia aeroespacial, e
é assim que ele é aplicado de fato nas aeronaves, foguetes, drones, entre outros. Então a gente precisa pensar nisso. Então nós precisamos organizar os materiais, organizar átomos para que eles possam fornecer propriedades que nós nos interessamos. E aqui nesse artigo em específico, nós vamos abordar, como já foi tratado aqui no slide anterior, são as questões sociais mais amplas da nanotecnologia. Porque muitas vezes nós só nos preocupamos com o desenvolvimento da sociedade através de um estudo aprofundado disso, ou de investimentos. Mas também existem outros pontos que precisam ser observados, pontos mais amplos, que nós precisamos ter conhecimento de todos eles, que são exatamente os impactos que os materiais nanoestruturados causam em uma sociedade. Tanto impactos positivos, como impactos negativos, que nós precisamos conhecê-los. Então, vamos começar falando de onde nós tiramos esse artigo. Ele é de uma revista chamada Journal of Nanoparticle Research, né? Que é um jornal que trata da nanotecnologia. Discussões a respeito da nanotecnologia na atualidade. Esse é um jornal muito bom e nós pegamos esse artigo de lá, tá? É um artigo que vem tratar desse tema que eu já falei ainda há pouco. É um artigo da Springer Link, né? Que é uma famosa editora, né? Dessas revistas de ciência, que contém artigos muito relevantes, né? Então, aqui a gente pode encontrar a fonte, né? Isso aqui é um print screen do site da editora, né? Que contém a revista, para que a gente possa ver aí qual o volume, a data que esse artigo foi feito, tá? Então, o autor, e aí tá o link para quem quiser acessar, poder conhecer mais a respeito desse assunto. Então, pessoal, esse artigo vem tratar, inicialmente, o artigo trata do crescimento e do conhecimento sobre a matéria. O que tem acontecido? Matéria aqui não quer dizer uma matéria de universidade. A matéria aqui quer dizer a matéria no sentido físico da coisa. Então, o conhecimento da matéria, ele envolve não só algo palpável aos nossos olhos nu, mas envolve algo de uma dimensão muito menor que isso, que nós não podemos olhar a olho nu. Só podemos olhar através de microscópico de alta potência, né? De muitos equipamentos específicos e caros para isso. Então, a matéria ela é composta de átomos, né? Interligados através de ligações, as quais a física quântica costuma detalhar melhor, que são pontes de hidrogênio, ligações covalentes, entre outros. Então, o estudo dos materiais nanoestruturados diz respeito ao estudo sobre a matéria. Então, o crescimento do conhecimento sobre a matéria quer dizer isso. É como nos últimos anos, pelo menos nos últimos 20 anos, claro que não é só 20 anos atrás que a gente costuma falar disso. Já se fala disso muito tempo atrás, muito mais tempo que isso, tá? Principalmente com as ficções científicas que surgiram, né? Tem muita obra de ficção científica que trata sobre o assunto. Inclusive, recentemente a gente teve o filme dos Vingadores, da Marvel, que trouxe uma abordagem científica e de ficção científica que não tem de tanto ficção assim, porque chega a ser algo real. Muito do que foi apresentado, claro que por se tratar de um filme, as coisas são exageradas, mas muito do que foi apresentado é real hoje para a ciência. Apesar de nós, às vezes, os leigos sobre o assunto olharem e achar que isso é futuro, que está muito para frente, mas a realidade é que nós já estamos vivendo muitas coisas disso. Esses estudos estão bem avançados. Então, lá no filme foi mostrado sobre os materiais nanoestruturados, foi mostrado sobre a física quântica. E isso não é só nesse filme, isso já vem sendo mostrado em filmes há muitos e muitos anos. 10, 15 anos atrás nós tínhamos livros e muitas outras coisas sobre o material. Então, desde lá, há muito tempo atrás, o crescimento tem sido exponencial, principalmente pelo meio da década de 90,
até a atualidade, tem sido uma explosão nesse conhecimento sobre a matéria. E quais são as razões que causaram esse desenvolvimento dessa área tão rica chamada a nanotecnologia, os nanomateriais, né? O estudo da matéria na escala nano. De onde vem, ou porquê, ou quais são as razões do desenvolvimento desses materiais. A necessidade da melhor compreensão da natureza, isso a física e a química já vem tentando fazer, e a física quântica vem tentando trabalhar outros aspectos desse conhecimento. Então, em primeiro lugar, a compreensão da natureza. O aumento da produtividade também, a sociedade precisa avançar, a tecnologia precisa avançar, então nós precisamos estudar maneiras de ser mais produtivos em materiais, gastar menos dinheiro, menos material para conseguir propriedades fenomenais. Então a gente precisa descobrir materiais novos, formados de partículas diferentes, precisamos associar átomos diferentes para ver o que dá de resultado. Tá? Quais propriedades nós temos nesses materiais, se eles podem ser aplicados. Então, a melhor compreensão da natureza é uma dessas razões. Aumento da produtividade, melhorias na saúde, tá? Os materiais nanoestruturados têm impacto direto na saúde. Por exemplo, o drug delivery, que é um aspecto da nanotecnologia mais conhecido, que são os transportadores de droga, tá? Que são materiais nanoestruturados, são átomos de carbono, por exemplo, associados entre si, que acabam que formam um poliedro, tá? Um poliedro com muitos vértices, e esse sólido espacial, digamos assim, ele serve de cápsula para moléculas, tá certo? De remédio, drogas. Então, isso consegue transportar a droga por dentro do organismo até o ponto final dela. São transportes, porque a droga acaba sendo consumida por partes do organismo que não é o objetivo. Então, colocar essas moléculas dessa droga dentro desse transportador, digamos assim, que é uma nanotecnologia, esse drug delivery, faz com que esse medicamento chegue e seja muito mais eficiente no local que ele é destinado para ir. Então, isso já é um impacto enorme da nanotecnologia na saúde das pessoas. Existe outro aspecto também, que é o desenvolvimento sustentável, que é algo que tem sido falado aí há muitos anos já, e que nossa sociedade tem buscado muito, um desenvolvimento que possa ser sustentável, né? Que um desenvolvimento que pense também em outras áreas da sociedade, não só na economia, não só no crescimento tecnológico, tá? Mas também nos impactos que isso pode causar à sociedade. Então, nós também pensamos no avanço potencial do ser humano. O que é isso? O ser humano, estudando os materiais nanoestruturados, ele consegue crescer. Existe um potencial muito grande nessa ciência, um potencial enorme para ser descoberto, tecnologias que precisam ser descobertas ainda sobre isso. Então, isso é um mundo que precisa ser descoberto pelos cientistas. Então, existe um enorme potencial nessa matéria. Então, o ser humano vai acabar desenvolvendo esse conhecimento. Então, por isso esse tópico fala do avanço potencial do ser humano. E estudar nanotecnologia é estudar os avanços da sociedade. E a nanotecnologia e a engenharia aeroespacial. Como vai ser falado mais à frente, no final, depois que nós terminarmos a apresentação do artigo em si, nós vamos acrescentar a aplicação na engenharia aeroespacial, que é para falar de propriedades mecânicas que podem ser desenvolvidas com esses materiais, propriedades elétricas, eletrônicas, termodinâmicas, propriedades de transferência de calor, entre outros, que são propriedades diretamente que influem diretamente na engenharia aeroespacial, na produção de aeronaves, na produção de circuitos, né?
no estudo da termodinâmica desses materiais, pois estaremos estudando diretamente esse comportamento no desenvolvimento de aeronaves, né? Na vida útil de uma aeronave. Isso é muito importante, esse conhecimento. Então, vemos que a nanotecnologia está diretamente ligada, né, em muitos aspectos da engenharia aeroespacial. Então, pessoal, nós podemos enxergar aqui um ciclo fechado. Essa aqui é uma figura do artigo, tirada do artigo, podemos ver ali na legenda, que é tirada da página 1ª desse artigo. É um circuito fechado. O que é isso? A nanotecnologia e o RD. O que é o RD? Traduzindo isso para as pessoas que não entendem desse termo em específico, ele quer dizer pesquisa e desenvolvimento. É um termo peculiar da pesquisa, né? Da área da ciência que trabalha com pesquisa, que fala sobre pesquisa e desenvolvimento. É research and development, né? Então, nós temos a nanotecnologia, o RD, investindo na pesquisa. No caso, o RD aqui representa pesquisa em nanotecnologia. Investindo nessa área, nós temos o quê? Aplicações da nanotecnologia, que é o que eu estou falando. Quando nós investimos na pesquisa, logo surgem aplicações para isso, na sociedade. No caso, eu investi em nanotecnologia na aeroespacial, eu vou ter aplicações para esses materiais em foguetes, em bases, em aeronaves, aviões, entre outros, drones, materiais muito resistentes, leves, tá? Então eu vou ter logo aplicações para esse desenvolvimento de pesquisa. Com as aplicações, o que é que eu tenho? As implicações sociais, que são muitas: geração de emprego, melhoria da vida das pessoas, entre outros, muitas, inclusive as negativas também, que nós vamos falar daqui a pouco, que são muito menos do que as positivas. Aqui nós temos um equilíbrio muito grande. É um desenvolvimento sustentável, pois os impactos positivos superam em muitos impactos negativos. Então aqui nós temos um estudo muito importante para a sociedade e para o seu desenvolvimento. Então nós temos investimento em pesquisa da nanotecnologia, causando aplicações da nanotecnologia, desembocando nas implicações sociais. Com as implicações sociais crescendo muito, o que acontece? Geração de dinheiro para ser investido novamente em pesquisa. Então, por isso, um circuito fechado de tecnologia e sociedade. Então, nós temos aqui os impactos na sociedade com a produtividade, a nanofabricação de materiais, e o sucesso da nanotecnologia depende de quê? O sucesso da nanotecnologia depende somente de investimento na área em si? Eu diria que não. O artigo diz que não, né? Que não depende somente disso. O artigo vai nos dizer, o artigo que nós estamos tratando vai nos dizer que isso também depende da criatividade do indivíduo pesquisador, tá? Depende de criatividade, não só de investimento. Não adianta eu investir em algo que eu não tenha cientistas e pesquisadores criativos que possam descobrir novas correlações entre átomos, novas ligações, novas propriedades ali de interação entre moléculas na escala nano, que não seja criativo para poder testar, fazer novas simulações. Então não adianta. O treinamento de estudantes para essa área também é de suma importância. Treinar estudantes para que se tornem futuramente pesquisadores nessa área. Outra coisa que faz também crescer a nanotecnologia é a conexão entre as organizações. Como assim? Existem organizações com conhecimentos separados de nanotecnologia. Se nós conseguirmos unir o conhecimento dessas organizações, nós temos um resultado muito satisfatório, que seria um conhecimento mais geral a respeito da nanotecnologia. Se nós pudéssemos aproveitar as empresas que têm interesses também em pesquisa e têm condições para fazer isso,
Talvez é um objeto de estudo, tá? A gente precisa ponderar as coisas aqui, mas talvez seja interessante para a nanotecnologia, pois seria o desenvolvimento da sociedade, geração de emprego, e teríamos investimento também constante. As empresas aliadas ao Estado, tá? Ao governo, que podem trabalhar juntos. Mas esse é apenas um ponto de vista. Nós sabemos que existem outros pontos de vista a respeito desse assunto, que não é o objetivo aqui. Mas a conexão entre as organizações pode sim ser positiva. Outra coisa também que causa sucesso é a infraestrutura física do local, tá? Não é possível ter desenvolvimento na sociedade através da nanotecnologia sem laboratórios poderosos para isso, sem equipamentos, computadores muito potentes para que façam simulações a respeito desse assunto, e equipamentos que possam manipular os materiais, átomos de fato na realidade mesmo, para que possam ser criados esses materiais diferentes. Então, não é somente R&D, não é somente pesquisa e desenvolvimento, é também a sociedade como um todo está interligada no desenvolvimento da nanotecnologia. Isso que esse artigo vem tratar, em específico. Então, aqui nós vamos ver os investimentos governamentais em pesquisa e desenvolvimento. Como que isso tem acontecido nos últimos anos, que principalmente os anos em que esse artigo tratou. Nós tivemos, por exemplo, a partir do ano de 1997, os 6 anos seguintes, nós tivemos um aumento do investimento em 6 vezes em 6 anos. O que isso é de impacto? Nós vemos que nessa década o investimento cresceu exponencialmente, literalmente, pois antes ele crescia, mas de forma muito pausada. E cresceu de forma absurda nesses 6 anos. Cresceu 6 vezes, tá? Por que isso aconteceu? Nós vamos ver nos próximos tópicos os motivos pelos quais isso tem acontecido, tá? Então, esse investimento aumentou 6 vezes em 6 anos. Por quê? A indústria ela ganhou confiança e competitividade. O que isso acontece? Os governos, as pessoas, a sociedade começaram a ver que a nanotecnologia ela tem um ponto específico na sociedade, que ela faz crescer a sua tecnologia, ela faz com que a sociedade avance, gere empregos, gere renda, gere materiais novos, gere avanço para a sociedade. Então começou-se a perceber isso. Então a indústria, a produção de equipamentos, empresas, começou a ganhar confiança nisso. A partir de que ela ganha confiança, ela começa a investir suas forças aí, porque ela sabe que ela terá resultado. Então daí começou a surgir esse investimento, e através desse investimento de vários lados começou a existir a competitividade de mercado. Isso faz com que fomente mais ainda o crescimento desses investimentos partindo dos governos, que é o objetivo desse tópico, mas também partindo das empresas privadas. Então, percebeu-se também o grande potencial de geração de emprego, porque não é somente pesquisadores que vão trabalhar, mas a sociedade inteira é impactada com esse conteúdo sendo estudado. Quando esse conteúdo é estudado profundamente, toda uma sociedade é alterada. É alterada porque novos materiais surgem, novas formas de construir, novas formas de moldar, novas formas de tratar estruturas elétricas, civis, mecânicas, mudam, porque as propriedades vão evoluindo dos materiais, porque são materiais que vão sendo descobertos. E então as indústrias são fomentadas, começa a produção, então a geração de emprego é muito forte, tá? Então aqui nós anexamos uma tabela, que também, como nós podemos observar na legenda, ela veio do artigo, tá? Na página 2, aqui temos o gráfico falando do crescimento exponencial. A linha mais fina trata dos Estados Unidos, da América, e o total. Nós vamos já tratar sobre cada país em específico. Então, para vermos esse crescimento, a gente vê que de 97 até 2003 foram um crescimento aí de 6 vezes, né? Tá? De 6 vezes em 6 anos. Em números, nós podemos olhar na tabela. Nós vemos aí principalmente o Japão e
os Estados Unidos da América. E esses valores aí a linha trata de anos, né? E a primeira coluna trata dos países. E os valores da coluna são em milhões por ano, tá? Milhões de dólares por ano. O que isso acontece? Nós podemos observar que no Japão e Estados Unidos eles investiram aí quantidades próximas, tá? O Japão chegando aí em 2003 a investir mais do que os Estados Unidos. Alguns anos os Estados Unidos investiram mais nessa área, mas o Japão e muitos outros o superou, tá? E muitos outros. Chegando em 2003 aí o Japão investindo mais ainda. O que isso pode impactar na sociedade como um todo? Vejamos. Vamos ver nos próximos slides o que isso e os motivos pelos quais isso acontece e algumas curiosidades a respeito disso. Foquemos aqui no Japão e nos Estados Unidos. Percebamos que é um investimento próximo e o Japão chegando a superar os Estados Unidos em alguns pontos. O que acontece? Aqui temos duas tabelas que mostram a preparação dos países durante esse ano, né? Durante esses anos. Nós começamos a ver alguns motivos pelos quais os Estados Unidos supera os outros países em alguns tópicos. Por exemplo, nós podemos ver ali o NNI, né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre o NNI, que é um órgão aí fundado nos Estados Unidos. Nós vamos tratar sobre isso, que fala sobre a nanotecnologia, um órgão voltado para isso. Nós podemos ver que os Estados Unidos já investe nessas coisas há muito mais tempo do que o Japão, por exemplo. A criação desse órgão para regular os impactos na sociedade vem de antes às vezes bem antes dos outros países, né? Então a gente já vê uma preparação, apesar de o Japão e os Estados Unidos terem investido nesse período praticamente a mesma quantidade de milhões ali de dólares, né? Mas percebe-se que os Estados Unidos já têm criado organizações e associações e governos que podem explicar o crescimento maior nos Estados Unidos do que em outros países, tá? Então aqui nós temos um gráfico que mostra muito bem isso que eu estou falando. Nós vemos aqui o número de patentes por regiões. As patentes são os desenvolvimentos, de fato a aplicação da pesquisa, né? Aqui na verdade é o resultado das pesquisas. Como assim? Os Estados Unidos nós podemos ver aí nesse gráfico, aqui nessa linha aqui, nós temos os Estados Unidos muito superior a todos os outros países, tá? Muito superior na criação de patentes. Agora, a pergunta que fica é: por que os investimentos acontecem nos países praticamente igual, por exemplo, no Japão e nos Estados Unidos, e os resultados dos Estados Unidos são muito maiores do que os outros países, né? Se os investimentos são iguais, por que os Estados Unidos têm muito mais patentes do que outras regiões? Podemos ver aqui nessa tabela, por exemplo, olha a diferença das patentes. Os Estados Unidos com 56.828 patentes nessa variação de data e de ano, enquanto o Japão está em segundo colocado e outros mais abaixo, tá? Mas vamos falar dos Estados Unidos da América e o Japão. A diferença de patentes é muito grande, sendo que o investimento é parecido. Por quê? Então, por que os investimentos dos países são parecidos? Mas os Estados Unidos têm muito mais resultados, tá? Alguns pontos que o artigo trata a respeito da resposta para essa pergunta é o quê? Primeiramente, a produtividade da pesquisa. Nós temos uma pesquisa que tem uma produtividade muito grande nos Estados Unidos. Por quê? Lá se tem uma infraestrutura muito bem preparada e arquitetada para isso, tá? É de cultura dos Estados Unidos a pesquisa em nanotecnologia. Nós vamos ver alguns órgãos que tem nos Estados Unidos que tornaram com que isso fosse possível.
órgãos que se preocuparam desde o início com os impactos sociais do estudo da nanotecnologia, tanto positivos como negativos. Então, isso tudo fez com que os Estados Unidos da América crescessem muito nesse aspecto. Os investidores, as empresas dos Estados Unidos também perceberam essa competitividade que acontecia e fomentaram esse mercado, que causou também os investimentos não só da parte do governo, mas também da parte das empresas, que começaram a desenvolver materiais também e tecnologia sobre os materiais nanoestruturados. Então, aí são algumas explicações para o sucesso dos Estados Unidos. Então, nós vamos avaliar alguns pontos em que nós precisamos focar nossa atenção aqui. São algumas ideias orientadoras para a nossa avaliação dos impactos sociais, que tratam sobre o quê? O ponto A, ele vem tratar que nós precisamos ter uma abordagem equilibrada. Como eu estava falando, os benefícios têm que ser avaliados em conjunto com os riscos ou pontos negativos dos materiais nanoestruturados. Por exemplo, nós falamos aqui sobre o drug delivery, que é o transporte de drogas, né? Nós já explicamos do que se trata. E a necessidade da investigação das nanopartículas em contato com tecidos biológicos e células. Investigação da biocompatibilidade. Ou seja, isso é um risco. Nós temos um avanço maravilhoso, tá? E temos um risco. Então nós precisamos avaliar também esse risco. Nós precisamos também criar pesquisas que pesquisam a interação das nanoestruturas com os corpos das pessoas, para que possamos usar o drug delivery de forma segura. Tá? Então isso aqui é um impacto na sociedade que precisamos também pensar no outro aspecto. Tá certo? Então a pesquisa precisa avançar desse modo. Então, nós temos uma responsabilidade social da investigação dessa dualidade, né? Isso é uma responsabilidade social, democrática. Então, nós precisamos nos balizar nisso. E essa produção em nanoescala, ela fornecerá desenvolvimento sustentável, porque nós vamos observar as produções de materiais com menos água, menos energia, menos resíduos, menos desperdício, poluição sendo reduzida. Então, em oposição a isso, né, nós temos que investigar novos contaminantes, porque nós estamos criando materiais que não sabemos o comportamento deles na natureza. Então isso precisa também ser organizado. Ao passo que nós avançamos com os materiais, precisamos avaliar os impactos que esses materiais causam na natureza. O aspecto B, nós precisamos estar atento aos aspectos de desenvolvimento da nanotecnologia, entender que eles são tecnológicos, econômicos, ambientais, aspecto de saúde, ética, educação, moral e filosofia. Esses aspectos precisam ser todos abordados, não só os aspectos tecnológicos e econômicos, como nós falamos, mas também os impactos no ambiente, na saúde, na ética, na educação, na moral, na filosofia, porque é muito amplo o impacto da nanotecnologia na sociedade. E nós precisamos tratar de tudo isso, tá? Não só da economia e do desenvolvimento tecnológico. Como já falamos, nós precisamos avaliar os riscos à saúde que algumas nanopartículas podem provocar. A natureza ela já trabalha em nanoescala. Nós temos nanopartículas o tempo todo. Nós respiramos elas, comemos elas, andamos por cima delas. Então, elas são já existentes. Todavia, as nanopartículas que nós produzimos, nós mudamos as composições, associamos átomos que outrora não eram associados, tá? São criações novas da física quântica. Precisam ser investigados os riscos e problemas, além dos benefícios que isso pode nos trazer. Então, é preciso investimento em pesquisa também, nesse sentido. Os processos de produto químico, materiais biológicos, já têm as regulamentação, né? Assim como isso, nós precisamos também criar a regulamentação para os materiais em nanoescalas, para poder balizar essa pesquisa, para que possa ser algo sustentável, para que a tecnologia não cresça tanto e não se preocupe com os impactos que isso pode causar numa sociedade, negativos, como os riscos, né? Então nós precisamos estar atentos a isso. Isso é muito importante, é disso que esse artigo vem tratar. As implicações internacionais, por exemplo, a educação, a expansão do conhecimento, desenvolvimento de mercado e preocupação com a saúde. Então,
os materiais nanoestruturados também têm impactos internacionais. Então nós precisamos balizar nosso estudo de materiais nanoestruturados, os riscos que são aceitáveis e os riscos que são inaceitáveis. Os riscos, eles são frequentemente equilibrados por benefícios, como eu já falei outrora. Esse é um desenvolvimento sustentável, onde os riscos, eles são equilibrados por benefícios. Na nanotecnologia, isso acontece, tá? Os riscos, eles são equilibrados por benefícios. Então, existem os riscos que são aceitáveis e os inaceitáveis. Para os riscos inaceitáveis, nós não podemos continuar com a pesquisa. São riscos que são inaceitáveis, nós não podemos submeter a sociedade a isso. Mas existem riscos aceitáveis, porque os benefícios o superam e muito. E nós precisamos também prestar atenção na interação com a economia, pois a economia muda com o surgimento desses materiais, tá? As relações entre empresas, governo e empresa, governos e governos internacionais, tudo isso importa. Então, a nanotecnologia, ela impacta muito na economia. Por exemplo, eu poderia desenvolver foguetes novos, com materiais novos no foguete e a partir disso impactar numa economia de um país, por isso estaria gerando empregos, lançando material para o espaço, né, de forma mais econômica. Então, tudo isso tem impacto na economia. E no decorrer do tempo, nós tivemos avanços progressivos nesse campo, tá? E o que isso acontece? Materiais vão sendo substituídos o tempo todo. Isso de acordo com o desenvolvimento da nanotecnologia. Então, isso tem um impacto também na sociedade, na questão do desemprego, né? E outros critérios. A questão também do tempo entre as descobertas e suas implicações sociais. Às vezes uma descoberta científica ela vai demorar muito tempo para que tenha uma aplicação prática. Na nanotecnologia isso às vezes acontece. Um cientista que descobriu um material muito importante, esse material vai conseguir ser aplicado e produzido depois que muitas outras tecnologias são desenvolvidas, né? Então acaba que isso pode demandar tempo. E outro aspecto importante é que nós precisamos compreender os pensamentos públicos, mesmo que eles não sejam científicos. Por exemplo, existem na sociedade alguns medos que as pessoas têm, né? Coisas que não são científicas, por exemplo, o medo de micro-ondas, né? As pessoas acham que micro-ondas dá câncer. Micro-ondas, basta nós termos um micro-ondas em casa para termos uma pessoa com câncer daqui a alguns anos. Isso não é científico, mas é uma preocupação da parte da sociedade. Então, a sociedade precisa avançar junta nesse aspecto. E nisso, nós precisamos falar para a sociedade, né? Precisa existir essa união entre a pesquisa e a sociedade, principalmente no material nanoestruturados, porque quando se fala em física quântica, as pessoas acham que estamos criando monstros, estamos criando vírus, materiais biológicos, e acaba que isso gera um certo medo na sociedade, por parte da população quanto a esse assunto. Apesar de nanomateriais já existirem na natureza, mas isso gera preocupação. Então os cientistas sociais, que são cientistas de outras áreas, podem contribuir também nesse aspecto. É bom que nós entendamos e aprendamos com as revoluções industriais antigas. Por exemplo, os motores a combustão, eles promovem aquecimento global, tá? Os motores a combustão que foram desenvolvidos em revoluções industriais antigas. Por exemplo, medicamentos para erradicar a malária têm efeitos cancerígenos. Então, nós precisamos aprender com as revoluções antigas, as industriais. Por quê? Foi muito bom o surgimento dos motores a combustão. Ninguém discute isso. Mas ele causa o aquecimento global. Então, para todo ônus existe, para todo bônus existe um ônus. Nós precisamos, o objetivo desse artigo maior é que possamos entender que isso é uma realidade na sociedade. Que isso não trata, o material nanoestruturado não trata somente de benefícios, mas também de déficits, né? Se nós não fizermos uma pesquisa consciente, uma pesquisa que pense em desenvolvimento sustentável, nós podemos estar invadindo uma área perigosa, tá? E submetendo a sociedade a riscos. Então, os cientistas do mundo todo, por exemplo, eles desejam sim fazer uma revolução industrial, mais uma,
e através da nanotecnologia. Isso parece um absurdo? Não, não é um absurdo, isso está próximo, tá? Os estudos têm avançado de maneira muito forte, então podemos ter uma revolução na sociedade através de materiais nanoestruturados, que podem ter um impacto muito grande na sociedade. Então nós precisamos estudar as consequências disso para a sociedade, antes que elas aconteçam, pois elas podem ser negativas também. O NNI, que eu tava falando ainda há pouco, é a Iniciativa Nacional de Nanotecnologia. Aí tem uma imagem trazida aí do site, né, do www.nano.gov, que é lá dos Estados Unidos. Essa é uma organização que vem trabalhando esses impactos sociais desde cedo. Aí é uma das explicações por que a nanotecnologia tem sido tão forte nos Estados Unidos da América e por que tem sido muito maior os resultados lá do que em outros países, mesmo tendo os mesmos investimentos. Então eles lá na Iniciativa Nacional de Nanotecnologia, que é essa organização oficial do governo, como nós podemos ver nessas imagens retiradas do site, desde cedo considerou as implicações sociais e impactos desse início dos estudos, né? Desde cedo, desde as origens desse estudo. Então, isso tudo contribuiu muito para que os Estados Unidos fosse essa potência que é hoje nesse assunto. E no contexto internacional, para já caminharmos aqui ao fim da apresentação, ao fim desse artigo, é importante que nós pensamos numa comunicação internacional e trabalho em rede, claro que respeitando os limites, tá? Porque, claro, um país não vai querer ceder sua tecnologia que foi desenvolvida durante anos para outro país assim gratuitamente. Mas claro que isso é muito importante para a sociedade, porque poderia trazer uma união de conhecimentos. É claro que essa união, né? Essa união desses conhecimentos podem trazer impactos muito positivos para as sociedades, porque um país pode desenvolver uma área da nanotecnologia, outro país outra, então se eu acabar conseguindo juntar isso, eu consigo um resultado muito melhor para o mundo como um todo. Mas claro, para isso existem seus empecilhos, tá? Isso não é algo simples de ser feito, porque os países não têm o costume, né, de compartilhar suas tecnologias assim de forma tão simples. Nós precisamos também pensar juntos, né, no desenvolvimento de ferramentas de simulação, que são muito importantes, visto que os materiais nanoestruturados são muito caros de serem produzidos. Então nós precisamos fazer pesquisas empíricas, né, físicas, de fato manipulando átomos, depois de já termos feito simulações e vermos que aquilo que nós estamos pensando em fazer faz sentido, né? Então, para não precisar construir o material e testá-lo, a gente pode simulá-lo antes para ver se, de fato, se eu construir isso é algo importante. Eu gastar tanto dinheiro construindo isso é algo importante e relevante. Então, nós precisamos pensar internacionalmente também, né, em uma rede aí de pesquisa e desenvolvimento para que isso seja feito de forma sustentável, pensando nos riscos também que isso pode causar. Nós devemos também estudar aí as mudanças revolucionárias na sociedade com a nanotecnologia e também precisamos entender que precisamos pensar numa estratégia, tá, global para o crescimento da área almejada. Nós precisamos estudar globalmente o assunto, né? Os países precisam estar interligados, pelo menos na parte de crescimento, na parte do estudo, dos impactos que isso pode causar, né? Seria interessante que isso seja num contexto internacional. Então, o artigo sendo finalizado, sendo entendido aí o objetivo específico desse artigo, nós temos aí umas aplicações na engenharia aeroespacial, que é o quê? Nós podemos, através dessa ciência, simular nanoestruturas novas, tá? Criadas através da pesquisa para obter propriedades mecânicas especiais, ou seja, materiais muito leves que têm uma resistência enorme. Por exemplo, materiais com nanotubos de carbono, que são materiais nanoestruturados, bem famosos, que são materiais levíssimos, mas com propriedades mecânicas absurdas, né? Isso pode ser, sim, utilizado na engenharia aeroespacial. Por isso a importância desse artigo para esse objetivo.
propriedades ópticas, tá? Isso é importante, propriedades ópticas. Propriedades eletrônicas também, pois nós vamos enviar satélites para o espaço que precisam ter propriedades eletrônicas otimizadas para que se gaste menos energia, para que se capte melhor a energia solar, para se converter energia solar em energia elétrica. Propriedades termodinâmicas que são muito importantes em aeronaves que andam em condições totalmente diversas, tanto aeronaves que vão para o espaço como aeronaves que voam em camadas mais baixas, né? Como aviões, helicópteros, drones, tá? Que são os VANTs, aeronaves não tripuladas, entre outros. Então, eis aí a grande aplicação na engenharia aeroespacial desses materiais. Eu escolhi esse assunto pois é o objetivo da minha pesquisa de dissertação, o artigo do mestrado, que por isso fui orientado pelo professor, meu professor orientador, a tratar sobre o tema, claro, de uma forma um tanto mais simples, tanto de uma forma que não seja tão aprofundada com cálculos e entre outros, para que possamos entender melhor o conteúdo e focar na parte em que, para o início de estudo, seja muito importante, para que entendamos a relevância do assunto na matéria e isso abra nossas mentes para que possamos direcionar melhor a nossa pesquisa no mestrado acadêmico. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse assunto aqui, de apresentar esse artigo, que é de suma importância para a engenharia aeroespacial e para o desenvolvimento sustentável dos materiais nanoestruturados. Então, essa foi minha apresentação para a obtenção da nota da disciplina de seminários do mestrado de engenharia aeroespacial. Meu nome é Ricardo Corsini de Carvalho. Obrigado.